Melhora o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O autor e consumador da nossa fé. Fé. A gente não precisa ver para crer. A fé é o contrário. Amanda, é o contrário. Você crê e depois você vai ver. Muitos não conseguem entender a fé porque não sabem o que é a fé. Pensam que fé você precisa ver que vai acontecer. Não, a fé você não precisa ver. Você crê que se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai fazer. Ele vai abrir o mar vermelho para o povo passar com o pé enxuto. Ele abre o rio Jordão para as tribos passarem com os pés enxutos. Ele está lá na cova, junto com aquelas feras, aqueles leões, e ele fecha a boca de cada leão faminto, para que você passe uma noite toda em conversa com ele. Imagina, Daniel, naquela cova, uma caverna, né? Deve ser uma caverna, cheio de leões, famintos, com fome, e jogam Daniel ali dentro. Ele passa uma noite toda ali dentro, fazendo o quê? Conversando com o Senhor. Enquanto ele conversava com Deus, os leões dormiam lá, ou então até participavam da conversa, ficavam olhando lá Daniel conversando com Deus. Isso é fé. Qual era a circunstância de Daniel? Era uma caverna cheia de feras que ia devorar ele. Mas ele não temeu, porque ele sabia que Deus tinha um propósito com a vida dele. Ele não ia morrer daquela maneira. E você, sabe qual é o propósito que Deus tem com a tua vida? Você não vai morrer agora, porque Deus tem algo para cumprir na tua vida. E Ele quer te falar essa noite sobre isso que o irmão Zeca falou, sobre o que eu estou falando, sobre fé, confiança, firme fundamento nas coisas que se esperam, nos fatos que estão por vir. Firme fundamento, eu estou fundamentado na palavra de Deus. É a fé. Deus quer falar, Deus quer trabalhar. Nós vivemos a igreja dos últimos dias. E eu ouvi uma coisa que eu concordei. O que nós vivemos hoje está quase chegando quando era no início. A igreja lá de Atos, lá, livro de Atos, que conta o nascimento da igreja, onde os cristãos eram perseguidos, morriam. Nós estamos quase chegando nesse ponto de morrermos por amor a Jesus, de sermos perseguidos, de não podermos mais abrir a nossa boca e falarmos como eu estou falando aqui, com esse microfone, falando de Deus, falando de Jesus, falando sobre a Bíblia. Daqui a pouquinho nós não vamos poder mais carregar esse livro, que muitos já desprezam, que muitos nem leem. A Bíblia, livro, está guardado dentro do armário, carrega no celular, mas o celular serve para tudo, menos para ler a palavra de Deus. Vai chegar um tempo, e está próximo, que a gente não vai poder ter a Bíblia no celular. Vai ser proibido o aplicativo da Bíblia. E aonde está a tua Bíblia de livrinho, para você ler ela em casa pelo menos, porque na rua não vai poder também não. Então nós vamos chegar naquele ponto que é por fé. Agora é por fé, daqui para frente é fé. Até então eu vivo no Brasil, país livre, que eu posso adorar a Deus com toda a liberdade do mundo. Eu posso pregar, eu posso orar nos hospitais, eu posso orar nos presídios. Mas e quando as coisas apertarem? Vai ser pela fé. Ou você crê ou você crê. Não tem a opção não crer. Se não crer, não vai herdar a vida eterna, a salvação. Então Deus quer falar conosco que Ele precisa nos esticar na fé.
E eu queria pedir a Amanda, né, que abrisse aí a Bíblia digital aí, lá no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. O tema que eu dei a essa palavra é: a fé que se espera, essa é alcançada. Essa é a recompensa. A fé que se espera é a nossa recompensa. Gravou isso? A fé que você está esperando vai ser a tua recompensa de ver os fatos sendo concretizados. Tudo é a fé. E esse texto de Gênesis capítulo 17 vai falar sobre o pai da fé. Quem era o pai da fé? Abraão. Abraão é um exemplo de fé para mim e para você. Quem estuda a vida de Abraão sabe que aquele homem foi escolhido pela fé dele. Aquele homem era de uma família, irmãos, que a família conhecia o El Shaddai, o El Elohim, o Yahvé. A família de Abraão, o pai de Abraão conhecia. Mas a família de Abraão era uma família que adorava a todos os deuses. Não só o El Shaddai, o Elohim, né? O Yahvé, mas adorava Deus Sol, Deus Lua. Era aberto para todo tipo de idolatria. É nesse meio, é nesse contexto que Abraão nasceu, numa família idólatra. Mas para Deus olhar para Abraão e ver nele um coração verdadeiro, um coração contrito, é porque Abraão tinha muita fé. Por isso que ele recebe esse título de pai da fé. Por quê? Porque Abraão, ele não se prendia aos outros deuses, porque ele sabia que os outros deuses era barro, era madeira, era gesso. Aquilo tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha olhos, mas não via. Tinha pernas, mas não andava. Mas o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Yahvé, esse tinha olhos e via, tinha ouvido e ouvia, tinha boca e falava. Era um Deus que se movimentava sobre toda a face da terra. Era um Deus que estava presente em todos os lugares. Era um Deus que tinha um amor excepcional pela sua criatura. Abraão, eu não sei como, mas ele tinha essa convicção. E por isso que Deus o escolheu para ser o pai de grandes nações. E é isso que eu venho falar para você. Vamos ler lá Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Olha que é uma ordem que o Senhor está dando a Abraão. Deus já conhecia a fé de Abraão. E Deus tinha um propósito com a vida de Abraão. Então Deus dá essa ordem para ele: anda na minha presença. Anda na minha presença e seja uma pessoa reta, e seja uma pessoa justa, e seja uma pessoa íntegra. Porque a obra que eu tenho contigo, não pode haver injustiça. A obra que eu tenho contigo não é você dar pela no mundo e outro dentro da minha casa. A obra que eu tenho contigo, você tem que dar todo para mim. Você tem que estar na minha presença, o tempo todo na minha presença. E você tem que ser uma pessoa justa, mesmo que você viva no meio de um povo injusto, aonde impera a injustiça. Eu te quero justo, Abraão, eu te quero justo. Eu não permito que você se contamine com a injustiça. E Deus se apresenta assim para Abraão. E Abraão
tinha 99 anos. E o capítulo 17 diz que Deus apareceu. Nos capítulos anteriores a gente vai ver Abraão tendo visão, Deus falando com Abraão, mas aqui no 17 Deus aparece. Eu não sei como foi essa teofania, essa presença de Deus para Abraão, para dizer para ele que você precisa se manter no meu caminho e ser íntegro. Saia daqui com essa ordem do Senhor para a tua vida. Grave nas tábuas do teu coração e na tua mente: eu preciso ser um homem ou uma mulher que ande na presença do Senhor. Eu preciso ser um homem ou uma mulher que seja íntegro, justo. Eu não posso concordar com a injustiça, eu não posso compactuar com a injustiça. E eu tenho que estar dentro do caminho do Senhor. Estar dentro do caminho do Senhor, para você que não entende, é estar mergulhado na palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual de fé, de regras, de práticas, de condutas. Para tudo na vida do ser humano tem aqui. Tudo que eu e você precisamos está aqui. E nós precisamos conhecer a Bíblia, e nós precisamos ler a Bíblia, e nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, porque à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, a gente está andando no caminho dele, a gente está se relacionando com ele, a gente está conhecendo mais dele. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus só aparece quando ele precisa tirar algo à força da tua vida, algo que está te impedindo a tua caminhada, algo que está te diminuindo perante as pessoas, perante você mesmo, algo que está te impedindo de cumprir o propósito de Deus. Mas vamos continuar lendo aqui, versículo 2: eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante seu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna. Eu serei o vosso Deus. Deus ali no capítulo 17 faz uma aliança com Abraão. Abraão aos 99 anos de idade. Deus sempre visitou Abraão com a sua presença, porque via o coração contrito de Abraão. E Deus sempre teve uma promessa de uma grande nação na vida de Abraão. Mas todos conhecem a história de Abraão. Abraão era casado com Sarai, depois o nome dela mudou para Sara. E Sara era estéril. E por causa dessa esterilidade, era o fato que fazia com que Abraão diminuísse perante as pessoas. Porque a cultura judaica daquele tempo era ter uma família grande, era ter vários filhos, sua descendência de geração em geração. Como que um casal, Abraão e Sara, ia gerar filhos
filhos se ela era estéril. Perante a cultura judaica, isso era um castigo para o casal, não poder ter filhos. Imagine a situação de Abraão. Seu pai terá, olhando para ele, como é que é? Você não vai me dar filho, não? Precisamos de herdeiros. Você é meu primogênito, tudo que é meu é teu. E agora quem é o teu primogênito? E as pessoas olhando para Abraão, olhando para Sara, e via, cadê o filho desse casal? E mais, ainda debochavam do que Deus prometera para eles. Deus não prometera que ele seria pai de uma grande nação. Como que ele vai ser pai de uma grande nação se ele não tem um herdeiro, se ele não tem um filho? Imagina só a situação de Abraão, um homem que era um líder na fé, um homem que estava guiando o povo de Deus, um homem que tinha uma palavra de promessa na vida dele, mas as circunstâncias não eram favoráveis. Amanda, não era. Como é que Abraão ia ter fé, queria ser pai de uma grande nação, se ele não tinha um filho? Como ter fé nessa hora? Quando Deus chega para a gente e fala, você vai ser bem sucedido na vida, e aí você consegue um bom emprego, ganhando bem, fica fácil. Você, opa, Deus falou para mim, está se cumprindo, olha, só tem um bom emprego. Agora imagina Deus falar, irmão Zeca, você vai ser bem sucedido, você vai ajudar muitos. Mas como? Eu sou um aposentado, eu só tenho uma aposentadoria, como é que eu vou ajudar muitos? Cadê a fé? Se Deus falou, Ele vai fazer alguma coisa e vai aparecer as condições. Mas cadê a fé? É fácil ter fé? É fácil. É fácil, irmã Laíde, ter fé quando as pessoas olham, é a pastora da rua. Mas a irmã Laíde está cheia de problemas ali dentro da casa dela, com os filhos dela. Senhor, as pessoas estão até me olhando, me chamando de pastora, mas eu estou cheia de problemas, Senhor. Eu não tenho nem como me ajudar. Como é que eu vou ajudar os outros? Não é fácil ter fé no momento, mas se Deus disse que ela seria uma pastora, ela vai ser, mesmo as condições dela não sendo favoráveis. Se Deus tem uma palavra de cura para você, não vai ser enfermidade que vai dar o teu atestado de óbito, não vai ser, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele te prometeu, e Ele garante aquilo que te promete, porque Ele não é homem para que minta, não é homem. Se Ele tem um propósito de vida plena aqui para você, você vai viver vida plena. Em nome do Senhor Jesus, não deixa o medo te dominar, não deixa o medo te dominar, te deixar trancado na caverna da solidão, na caverna da enfermidade, na caverna da depressão, na caverna da ansiedade. Não deixa. Deus tem uma promessa, Deus tem uma aliança contigo. Ele não é homem para que minta. Em nome do Senhor Jesus, sua fé seja ativada nesta noite. Sua fé seja ativada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória. Deus tinha uma palavra para Abraão, e essa palavra tem que se cumprir. E Abraão, como qualquer um de nós, tem momentos, fragilidades na nossa vida que a gente fica meio inseguro a nossa fé. E Abraão tem todo o jeitinho dele, irmão Zeca. Deus tem uma grande nação para mim, e eu não tenho filhos. Porque naquele tempo a cultura do povo judaico, Amanda, aquela cultura dizia que o casal que não tivesse filhos, para quem ia ficar a herança deles? Eles precisavam de um herdeiro. Então o casal poderia escolher uma pessoa, uma criança, um adolescente, um jovem, até um homem, seu servo, que fosse servo fiel, e adotasse. E esse servo passaria a ser o herdeiro. E Abraão chega para Deus e fala: Senhor, tu dizes que eu vou ser pai de uma grande nação, mas eu já estou com 70 e poucos anos e não tenho filhos. Senhor,
Eliezer, ele é meu servo fiel. Ele é meu servo fiel. Eu vou adotar ele, porque ele vai ser meu filho, ele vai ser meu herdeiro, e a sua palavra vai poder ser executada através da vida de Eliezer. Mas Deus diz para Abraão, chega para Abraão, isso, Abraão conversando com Deus. Olha que coisa linda, né? Abraão conversando com Deus, e Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você crê em mim? Tua família te ensinou a adorar tantos deuses, você não adorou nenhum deles, porque você crê no Deus único. Tu crê no El Shaddai. Eu não te disse, eu não fiz uma aliança contigo. Abraão, olha para o céu agora. Olha que noite linda, Abraão. Olha para o céu. Está olhando, Abraão? Está olhando? Você consegue contar essas estrelas? Consegue, Abraão? Tenta contar essas estrelas, Abraão. 1, 2, 3. Ih, Deus, não dá para contar não. Abraão, assim vai ser a tua descendência. Assim vai ser a sua descendência. E Deus está falando hoje comigo e contigo. Olha para o céu. Érica, olha para o céu. Tenta contar as estrelas. Está tentando contar? Não consegue, né? Porque assim vai ser a tua descendência espiritual. Assim vai ser aqueles que você vai trazer para mim, que você vai trazer para o nosso reino. E Ele fala isso com cada um de nós aqui. Ele fala isso com você. Você está trancafiado dentro dessa casa chorando. Perdeu as esperanças. Eu não sou digno de Deus, eu não sou digno do Senhor. Ei, seca esse choro, seca essa lágrima. Vai aí para fora da tua casa, vai para a varanda, olha para o céu nessa noite linda. Tenta contar as estrelas. O Senhor, Ele está querendo o teu trabalho. Deus ama aquele que trabalha. Deus ama o trabalhador. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A preguiça não é de Deus. Se coloque à disposição. Senhor, se essa descendência toda espiritual é minha, então eis-me aqui, Senhor. Por onde eu começo, Senhor? Eis aqui as minhas mãos, Senhor. Usa elas, Senhor. Eu quero começar o mais rápido possível essa seara. Eu quero, se for para ir para os hospitais, eu vou. Se for para ir para presídios, eu vou. Se for para pregar para a vizinhança, eu vou. Se for para pregar para os viciados, nas cracolândias, eu vou, Senhor. Mas eu não quero mais ficar trancado na caverna da solidão, chorando dentro da minha casa, me achando tão diminuído. Eu não sou capaz, eu não posso, eu sou defeituoso, eu não sou normal. Ei, Deus te criou normal, Deus te criou a imagem e semelhança dele. O diabo é que tem colocado na tua mente que você não é normal, que você é diferente, que você é diminuído, que você é um aleijado. Mas Deus te criou a imagem e semelhança dele. Não deixa Satanás te diminuir com os teus pensamentos. Repreenda os pensamentos. Mande embora da tua mente esses pensamentos. Você tem valor. Deus me manda dizer nessa noite para a tua vida: você tem valor. Valoriza. O que é o valor? É algo recebido. Você tem valor porque você recebeu de Deus. Você tem valor. E Abraão tenta contornar a situação, tenta dar um jeitinho para que a aliança, para que a promessa do Senhor se cumpra na vida dele. Bom, eu vou ser pai de uma grande nação, então eu preciso de herdeiros. Então, se a lei me permite adotar um servo, vou adotar um servo e dar sequência à minha descendência. Mas Deus, não. Abraão, não. A descendência vai ser de ti. De ti. A promessa é para você, tem que ser de ti. E os anos se passam e Abraão se sentindo ainda
ter um descendente e não ver a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. E mais uma vez a fé dele dá aquela balançada. Mas aí não é por meio dele, é por meio da esposa Sara. Sara queria também dar um jeitinho, queria também ajudar essa promessa a ser concretizada, porque estava vendo que a idade dele já estava muito avançada. E aí Sara chega para Abraão: olha, você vai tomar como mulher a minha serva, estou te dando a minha serva, porque ela é jovem, ela vai poder te dar um filho, e vai ser teu filho. Deus não falou que tem que ser teu? Então vai ser teu filho. Não precisa ser necessariamente comigo, vai ser com outra, mas é teu, é o teu sangue. Olha como é que Sara não pensava direito, porque na cabeça de Sara o casal é uma só carne. Se Deus disse que seria descendente dele, teria que ser dela, porque os dois são uma só carne, é o mesmo sangue ali. Não teria como dar esse jeitinho dele ter um filho com uma serva. Mas aí, sabe como a mulher tem um poder de influência na vida do homem? Ela conseguiu influenciar Abraão, embora Abraão amasse sua esposa. Ele queria um filho com ela, se não fosse com ela não importaria não ter filho. Mas ela queria satisfazer o seu marido e queria vê-lo pai de pelo menos um filho. E ela, de tanto insistir, ele aceita a dormir com a serva egípcia. E ali ele gera um filho daquela serva egípcia. Mas Deus fala para ele: não é esse, não é esse. Esse é teu filho. E Deus abençoou a Ismael, mas disse: não é esse o filho da promessa, não é esse que eu tenho para você. Esse filho aí, ele vai andar em contenda até com a parentela dele. Esse filho, ele vai ser um aventureiro do deserto, e vai ser grande, hein? Vai ser grande a descendência desse teu filho. E a gente vê exatamente isso que o Senhor falou para Abraão se cumprir nos nossos dias. Os descendentes de Ismael, do filho de Abraão com a escrava egípcia, são os árabes. Os árabes são numerosos. É um povo extremamente grande, que se você procurar nos noticiários, você vai ver que ele está sempre em guerra com Israel, com o povo hebreu, com o povo judeu. Estão em luta, lutando contra a sua parentela, conforme Deus disse a Abraão que iria acontecer. Porque Ismael não era o filho da promessa. E aí quando Deus olha, fala: agora eu tenho que ir. Agora eu tenho que ir, chegando nessa situação, porque ele já tentou 2 vezes, daqui a pouco vai tentar mais vezes, e eu tenho que chegar e tirar essa limitação dele. Qual era a limitação de Abraão? A esterilidade. Ele tinha uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas tinha uma diminuição na vida de Abraão: a esterilidade. E Deus, quando ele chega aqui no capítulo 17 diz que Deus apareceu para Abraão. E Deus apareceu fazendo aliança com Abraão, e mais, mudando o nome de Abraão aos 99 anos. Agora tu não te chamarás mais Abraão, tu te chamarás Abraão. Veja como é que o nome de Abrão, ele aumentou de tamanho. Era Abrão, agora vai ser Abraão. Aumentou. E Deus diz assim: você vai ser pai de muitas nações. Antes Deus falava: você vai ser pai de uma grande nação. Agora, muitas nações. Está lá no versículo 4, Amanda, capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. Não seria só uma nação grande, seriam várias
Deus multiplicou, Deus transformou aquela diminuição da esterilidade na vida de Abraão para uma multiplicação. Deus entrou com uma aparição e arrancou aquela diminuição. Ah, é? Essa é a tua diminuição? Então eu entro agora e arranco ela e transformo ela numa multiplicação. Vai ter momentos da tua vida que Deus vai aparecer para você, para arrancar com o braço forte a tua diminuição, aquilo que você tem na tua vida como te diminuindo, te desfavorecendo. Deus entra e arranca e faz você, aumentar de tamanho. Aleluia. Porque na palavra de Deus, tudo referente à fé é aumento. A conta é de aumentar, não é de diminuir. A conta é de multiplicar. A fé é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é pequenininho, feito um alpiste. Mas depois que ele é semeado na terra, cresce, cresce, cresce. E a árvore que se transforma é uma das maiores árvores. Por isso que a Bíblia diz para a gente ter a fé como um grão de mostarda. Por quê? Você vai receber o grão, o Senhor vai te dar o grãozinho, você vai lá no seu coração, vai semear, vai plantar o grãozinho da fé, e depois todos os dias você vai cultivar esse grão. Você vai molhar, você vai deixar pegar um pouquinho de sol, você vai afofar a terra, você vai colocar um pouco de terra nova, e aquilo vai brotando, brotando, crescendo, crescendo, e a tua fé daqui a pouco ela está enorme, porque a fé ela só cresce com cultivo. A fé não cresce no abrir e fechar de olhos, piripipim, a fé cresceu, não, é cultivando. São os momentos ruins, quando a gente exerce fé no momento ruim, você está cultivando, você está molhando a tua fé, está afofando a terra, está deixando pegar sol e ela está crescendo. Cultive a fé, cultive a fé, você vai ter uma colheita grandiosa, porque a árvore vai ficar imensa. É cultivo. E Deus fala, olha, teu nome não vai ser mais Abrão. Abrão está diminuído demais. Vamos aumentar para pai de multidões de nações. Eu quero ampliar aquilo que eu tinha para a tua vida, eu vou aumentar ainda mais, porque hoje eu arranco essa diminuição de você. E quem recebe essa palavra, crê que Deus vai aparecer para você de uma maneira especial, e Ele vai arrancar aquilo que tem diminuído a tua vida, que tem te colocado para baixo, que tem te trancafiado numa caverna. Porque Deus tem propósitos, tem propósito com a minha vida e com a tua vida. Quem diria que José, qual era o propósito de Deus na vida de José? O propósito de Deus criou José porque Deus sabia que José, ele ia ser o governador de uma grande nação, e que ele não ia deixar o povo de Deus morrer, ser exterminado pela fome. Esse era o propósito de Deus na vida de José. Mas qual eram as circunstâncias de José? Como José vivia? Escravo. Como que um escravo ia chegar na posição de um governador? Um governador que pôde administrar o Egito, que pôde guardar os cereais, que pôde trazer o seu povo para se alimentar e o seu povo não ser exterminado, não morrer pela fome. Como que um escravo, isso é fé, irmãos. Isso que eu estou falando para vocês é fé. As circunstâncias eram desfavoráveis para José. José podia falar assim: eu, Senhor, escolhido, eu sou um escravo. Como é que eu vou chegar na posição de um governador? Como é que eu vou ajudar meu povo? Como é que eu vou rever minha família? Como é que eu vou salvar a minha família? Ele creu. Os olhos dele não viam nada de bom para ele, mas ele creu. Ele continuou firme. E ele viu. Primeiro ele creu.
Depois ele viu ele chegar na posição de governador. Ele viu os seus irmãos se apresentarem, ele sentado naquele trono, e os irmãos chegarem para ele, se encurvarem para ele, clamarem por misericórdia. Ele ali naquele trono, o coração dele teve que sair para uma sala e gritar, porque o coração dele doía muito, porque aqueles mesmos irmãos que estavam ali aclamando a ele, pedindo misericórdia, foram os irmãos que venderam ele como escravo, que falaram com seu pai: nosso irmão é morto, uma fera o devorou, olha as roupas rasgadas, olha a túnica rasgada, tem sangue por todo lado. Mentira, os irmãos venderam ele como escravo, e ele estava ali, naquela condição, naquela postura do homem, do poderoso, e os irmãos dele tudo ali, encurvados para ele. Ele poderia fazer qualquer coisa com os irmãos, poderia mandar matar na frente deles ali, todos eles, pelo que os irmãos tinham feito para ele. Ele estava com, a gente diz, a faca e o queijo, mas ele não fez. Ele não fez porque ele sabia que ele tinha um propósito. Aleluia. Ele não poderia perder o foco do propósito. Ele não poderia parar para matar os irmãos e perder o propósito. O propósito era mais forte. Lembra de domingo retrasado, quando eu falei de Isaú profano? Isaú vendeu a primogenitura, o sagrado, ele vendeu para um prato de lentilha. Ele desprezou o santo e foi para os desejos pessoais dele. Agora, Isaú fez isso. Agora imagina se José tivesse feito isso, largado o sagrado, a promessa de Deus sobre a vida dele, e fosse ali realizar os desejos do coração dele, que sofreu tanto com aquela atitude dos irmãos. Hoje não teríamos a nação de Israel, mas ele permaneceu na fé. E Deus está falando isso hoje comigo. Haja o que houver, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, haja o que houver, permaneça na fé. Aleluia. Glória. E eu poderia te dar um outro exemplo. Eu poderia falar de Raabe. Quem diria que Raabe tinha uma promessa de ser descendência de Jesus, o Salvador? Está na genealogia de Jesus. Quais as circunstâncias de Raabe? Raabe, ela era uma prostituta, mas ela tinha uma promessa: da tua linhagem vai vir o Salvador. Mas as circunstâncias eu sou uma prostituta, eu vendo meu corpo. Mas Raabe estava livre, ela não era prisioneira desse pecado. E quando ela entendeu que existia um Deus poderoso que a amava, que a livrou da morte, ela agarrou esse Deus, ela largou o pecado, ela abandonou o pecado, e ela agarrou esse Deus e mostrou todo o amor dela por Deus. Quando ela entende esse amor, ela guarda os espiões dentro da casa dela. Ela estava crendo: não, eu vou guardar porque eu sei que o Deus deles vai me guardar também. Ali ela declarou a fé dela, e ali as circunstâncias foram mudadas da vida dela, e hoje em dia ela tem o nome dela registrado na genealogia de Jesus. Oh, glória. Eu fico até arrepiada quando eu ouço isso. Deus, Ele não está nem aí para circunstâncias, Ele está aí para o propósito, Ele está aí para aliança, Ele está para promessa. Circunstâncias não, circunstâncias vêm, circunstâncias vão, mas a tua fé não pode, a tua fé tem que ficar inabalável. Glória a ser, recanta, Senhor, santo é o Senhor, poderoso é o Senhor. Deus está neste lugar, e Deus está falando com a tua vida, está falando comigo, está falando contigo. Não abale a tua fé, não abale
esmoreça a tua fé, não esmoreça. Estão te diminuindo, mas se você crê, eu te aumento, eu te multiplico, eu te faço crescer, eu te faço prosperar, eu faço você pai de uma grande nação, ganhador de almas, pescador de almas. Quem é que esperar do apóstolo Pedro, pescador de homens, vivia da pesca, homem grosso, homem bruto, homem sem estudo. E Jesus disse, olha para ele, eis que hoje eu te faço pescador não de peixes, mas eu te faço pescador de homens, eu te faço pescador de vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As circunstâncias da vida de Pedro não eram favoráveis, não eram favoráveis. Era um homem de coração duro, era um homem de coração duro, mas quando Jesus chega e revela a aliança, e revela o propósito, tudo é quebrado em nome do Senhor Jesus. E a gente vê o mesmo Pedro que foi capaz de negar Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, ele negou Jesus. Não, eu não conheço esse Nazareno. Não, eu não conheço esse Nazareno. Não, eu não. Você conhece? Você estava com ele? Não, eu não conheço esse. Medo. Naquele momento, Pedro já conhecia Jesus, já tinha tido uma experiência com Jesus, mas o medo o trancou novamente no cativeiro. E ele nega Jesus 3 vezes. E depois o galo canta. Mas esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes é o mesmo Pedro que na hora de morrer chega para os soldados e diz, olha aqui, crucificado de pé não, crucificado em pé só meu rei, só meu Senhor, só meu Jesus, vira essa cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Que transformação, que transformação é a fé. Alguém pode mudar a cabeça de alguém, alguém pode mudar os sentimentos de alguém, não é a fé. Foi a fé que transformou Pedro num homem que viveu o sobrenatural aqui na terra, que mesmo na hora da morte diz que não era digno de morrer como Jesus morreu. E o que dizer do apóstolo Paulo? Quais eram as circunstâncias da vida do apóstolo Paulo? Soldado romano, soldado do exército romano, que recebia a ordem para matar todos os cristãos. Era caçador de cristãos. Aonde tem um cristão, vamos lá matar. Ah, dali vamos lá matar. O apóstolo Saulo, nessa época ele era Saulo. As circunstâncias de Saulo era essa, ser matador de cristãos. Situação totalmente desfavorável para viver a fé no Senhor Jesus, totalmente desfavorável. Mas até que um dia, ele naquela estrada de Damasco, vem aquela luz forte sobre ele e o cega. E o mesmo Deus que apareceu para Abraão aqui em Gênesis 17 aparece para Saulo e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele entendeu quem era a voz que estava falando forte no ouvido dele alto. E ele entendeu o amor daquelas pessoas que morriam por causa de Jesus. Ele mesmo matava e as pessoas eram mortas. As pessoas eram mortas e ele não entendia que fé é essa, que loucura é essa. As pessoas preferem morrer do que viver. Que amor é esse? Que Jesus é esse? Que Senhor é esse? Que Salvador é esse? Que Mestre é esse? Que Filho de Deus é esse? Que as pessoas não abrem mão da sua vida, morrem. Mas naquele momento, naquela estrada, naquele caminho, aquela voz falando no ouvido dele, ele ali, eu creio que houve uma reflexão bem rápida, e ali ele entendeu, deve ter passado a cena das pessoas morrendo, e ele entendendo, agora eu sei, agora eu entendo a fé deles,
Agora eu começo a entender qual era a fé deles, o porquê eles entregavam a sua própria vida. É esse Deus Todo-Poderoso, é essa voz que eu ouço. E ele ficou cego. Deus tirou a visão. E depois Deus restaurou a visão. E ali ele passou, o nome dele é trocado para Paulo de Tarsis. E ele foi um grande apóstolo, escritor das cartas. Um homem que sabia falar sobre a mente humana, sobre o coração, como nenhum outro psicólogo, psiquiatra. Como Deus mudou as circunstâncias da vida de Saulo por causa do propósito, por causa do chamado, por causa da aliança, por causa da promessa. E a fé desse homem, e a fé do apóstolo Paulo, a fé dele era muito grande. A fé do apóstolo Paulo foi torturado, foi chicoteado, passou por naufrágios, várias prisões, e ele não parava. Mesmo preso, estava ele escrevendo cartas, estava ele preocupado com os filhinhos espirituais, em dar ensinamento, em dar cuidado pastoral. Ele não, mesmo preso, se fosse outro, se fosse eu ou você, talvez naquela masmorra, nós estaríamos chorando, reclamando, murmurando: Deus, por que tu me desamparou e me jogou aqui nessa masmorra para morrer? Apóstolo Paulo não, a fé dele o motivava. É aí que ele escrevia mais e mais e mais. É aí que surgiam as cartas, os livros. Era esse momento que ele estava ali na prisão, com açoites. Mas não parou disso não, irmãos. A fé dele era tanta que chegou na hora da morte, ele põe a cabeça lá e ele é decapitado. Poderia falar: meu Deus, eu fiz tudo isso para chegar agora a perder minha cabeça, valeu a pena a minha fé? Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia que o propósito tinha acabado com ele ali na terra. E ele diz: combati o bom combate. Como soldado, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora eu vou para diante do meu comandante. Me recebe aí, Senhor. Estou chegando aí, Senhor. E vai lá e é decapitado. Isso é fé. Isso é fé. Como é que a gente vai explicar isso para as pessoas? Isso é fé. Isso é amor em Deus. Isso é vida com Deus. E Deus nos chama essa noite: ei, você, eu quero esticar a tua fé. Eu quero te esticar aí na terra. Aleluia. Porque se você perseverar, você vai ser recompensado. É a vida eterna que está te esperando. É a vida comigo, diz o Senhor. E o Senhor fala conosco nessa noite: aquilo que eu te dei, aquilo que eu dei a você, multiplica aquilo que eu te dei. E se os irmãos lerem lá no livro de Mateus, abre aí Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Peraí, deixa eu ver aqui. Mateus 25, 14. Não botei errado. Não tem importância. A parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala para nós que Ele quer que nós multipliquemos os nossos dons e talentos. O que são dons e talentos? O que são dons e talentos? Os dons, a gente nasce com ele. Você não precisa estudar. Agora o talento não. O talento você precisa estudar. Só que você vai ter uma facilidade. Todos os dois, tanto o dom quanto o talento, é dádiva de Deus. É presente de Deus. Então se você começa pequenininha a cantar uma voz assim, uma voz linda, isso é um dom. A criança nasceu com um dom de cantar. Agora se a criança nasce, cresce e vai para uma aula de música, aprende a
e vai naquele meio e ela consegue cantar e tocar. É um talento. Agora, o dom você não precisa estudar. Então, dons e talentos Deus distribui para nós. E quando Ele entrega, irmão Zeca, seu talento está aqui, ó. 5 moedas. Irmã Laíde está aqui, 10 moedas. Chega, Amanda, te dou 1 moeda. E aí o seu Senhor vai viajar. Quando Ele volta, Ele pergunta ao primeiro servo dele: e aí, meu servo bom e fiel, o que tu fizeste com os 5 talentos que eu te dei? Aí o irmão Zeca vai lá: peraí, meu Senhor. Pega o saquinho, ao invés de 5, tem 10 talentos. O que o irmão Zeca fez? Multiplicou. Aí ele vai para a irmã: ser meu servo bom, fiel e bom. Estou muito alegre com você, feliz, você faz parte do meu reino. Aí a irmã Laíde vai lá, vai lá: peraí, Senhor, tu me deste 10, peraí que eu vou pegar. Quando ela chega não com 10 talentos, ela chega com 20, porque ela multiplicou aqueles 10. Agora, se chegar para você que deu 1, e você chegar para ele e falar: Senhor, olha só, eu sei que o Senhor é muito severo, o Senhor é muito exigente, e eu fiquei com medo de colocar num banco, numa poupança para poder render juros, e talvez se eu perdesse, o Senhor ia me castigar. Aí o Senhor: tu não foste uma serva fiel, porque tu bem sabes que eu sou um Senhor severo. Então era para você ter mais zelo com aquilo que eu te dei e fazer multiplicar. Então o Senhor, é noite do Senhor está falando de fé, mas é noite que o Senhor está falando de dons e talentos. Eu não sei quais são os dons e os talentos que Deus te deu, mas está guardado com medo de fazer crescer e multiplicar aquilo que o Senhor te deu. Coloca isso para correr juros, para quando o Senhor chegar e pedir de volta você entregar com o dobro. Começa a fazer prosperar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Se você sabe falar, usa a tua comunicação verbal para conversar com as pessoas, para falar do reino de Deus. Se você é uma pessoa sensível, amável, tem muito amor no teu coração, começa a amar o próximo. Ama, multiplica aquilo que o Senhor te deu. Multiplica. Se você é uma pessoa que é fiel nas finanças que o Senhor tem te dado, multiplica. Se Ele te deu 10, você abençoa o teu próximo com 20. Multiplica a tua fé. Se você gosta de ler a Bíblia e você lê 1 capítulo por dia, multiplica. Leia 2, leia 3, leia 5, leia 10, começa a multiplicar a leitura da palavra na tua vida. Se Deus te deu o dom de você interceder, ser um intercessor, e você dobra seus joelhos todos os dias para orar, multiplica os momentos de oração, multiplica. Tudo no reino de Deus é multiplicação. Não pode permanecer só com aquilo, tem que fazer crescer. O Senhor está falando nessa noite: não guarde o dom que eu te dei, não guarde o talento que eu te dei. Você tem essa voz bonita que eu te dei, mas você fica de boca fechada na hora do louvor, por quê? Você tem uma oratória boa, por que você tem vergonha de ler a minha palavra em público? Eu te dei uma inteligência, você é inteligente, você tem uma sabedoria, por que você não usa? Por que você se acha burro, se acha limitado? Eu te dei sabedoria. Tu tem a mente de Cristo. Multiplica essa sabedoria na tua vida. Multiplica o conhecimento na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, multiplica. Não deixa parado aquilo que o Senhor te deu. Não deixa escondido aquilo que o Senhor te deu. Não fica com medo do teu Senhor. Ele quer ver você semeando, multiplicando 100 por 1. Aleluia. Ele te dá 1, tu devolve 100. Em nome do Senhor Jesus, nós somos trabalhadores.
nessa seara, e é com a fé, e é com a semeadura, e é com o nosso trabalho que nós vamos conseguir fazer com que o nosso grão de mostarda cresça do tamanho de uma árvore gigantesca. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Abençoe a cada um de nós que ouviu essa palavra, que creu nessa palavra, que se alimentou dessa palavra e diz: eu preciso ativar a minha fé aqui dentro. A minha fé também aqui estagnada, mas eu preciso fazer. Eu preciso afofar a terra do meu coração. Eu preciso jogar água. Eu preciso deixar o sol da justiça bater nessa semente. Eu preciso ver a minha árvore crescendo dia após dia. Eu recebo essa palavra. Eu vou em prol dessa palavra. Eu vou fazer as coisas acontecerem na minha vida. Eu vou sair desse marasmo, dessa estagnação, desse cativeiro, em nome do Senhor Jesus. Vai abençoando, Senhor. Vai abençoando mentes, corações nessa noite. Vai visitando, Senhor, todo o marasmo, Senhor, todo o comodismo, toda a falta de esperança, toda a tristeza contínua. Vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Mentes renovadas, sentimentos renovados, fé ativada em nome do Senhor Jesus, para ver o sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Que a graça do Senhor e o amor de Deus e a doce consolação do meio do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe o teu povo, abençoe os teus filhos, Senhor, que eles tenham nessa semana uma experiência de fé, uma experiência de depender do Senhor. Abre os céus, abre, Senhor, ó Deus, os mares, Senhor, que eles possam crer, ó Deus, no poder do Altíssimo, ó Deus, em nome